Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros para a gente falar muito sobre o nosso Botafogo, que está classificado para as semifinais da Copa Libertadores da América. E no vídeo, no título desse vídeo, eu coloco uma frase que eu acho que todos os botafoguenses devem pensar muito. Nós merecemos. Eu acho que você que foi pro Morumbi, né? Parabéns, você, torcedor do Botafogo que está em São Paulo, né? Que está às vezes voltando até pro Rio de Janeiro no avião, no ônibus, né? Meus parabéns para você, né? Eu não pude ir a São Paulo. Se existe uma inveja boa, né, digamos assim, eu senti um pouquinho dessa invejinha boa de vocês que conseguiram ir. Eu não pude ir por conta de outros trabalhos, mas fiquei muito feliz de ver a felicidade dos meus amigos que eu consegui ligar, que eu consegui falar com a vitória do Botafogo no Morumbi, uma vitória em cima de São Paulo nos pênaltis, né? Um Botafogo que jogou muito bem o primeiro tempo. No segundo tempo o Botafogo deu uma oscilada, acabou tomando o gol de empate, mas conseguiu nos pênaltis se classificar para as semifinais da Copa Libertadores da América, passando nas quartas de finais do São Paulo. Já tinha passado do Palmeiras nas oitavas de final, agora elimina o São Paulo. O Botafogo eliminando dois gigantes da competição, tanto Palmeiras quanto São Paulo, trilhando um caminho muito bonito, né? Mas não tem nada ganho ainda. Ainda temos que observar aí o jogo entre Peñarol e Flamengo, que vai ser disputado hoje à noite. O Peñarol está com vantagem de 1-0, para a gente ver quem será o nosso adversário na semifinal e depois na final em Buenos Aires, River Plate ou Atlético Mineiro. River Plate que eliminou o Colo-Colo, Atlético Mineiro que eliminou o Fluminense na Arena do Galo. Independente disso, eu queria falar um pouquinho desse Botafogo, né? E por que eu coloquei no título desse vídeo que nós merecemos, né? O torcedor do Botafogo, né? Ele é um torcedor que dificilmente você vê um torcedor botafoguense que não é fanático, né? Dificilmente você vê um torcedor do Botafogo que ele é botafoguense só por ser botafoguense, que não acompanha muitos jogos. Não. Se ele é botafoguense, ele é um cara que acompanha mesmo, que vai aos jogos, que consegue viajar quando ele pode. Um cara fanático, um botafoguense roxo. É difícil você ver o contrário. E isso quer dizer que o torcedor do Botafogo não é modinha, cara. Pode ser que daqui em diante apareçam, daqui a uns 3, 4, 5 anos, apareçam alguns torcedores modinhas do Botafogo por aí. Porque quando o time tá lá em cima, quando o time tá disputando lá em cima, é inevitável. Acaba aparecendo torcedores que acabaram de virar botafoguenses, torcedores que começaram a acompanhar há pouco tempo. Mas você que tá aqui me assistindo, e a grande maioria, roeu muito osso, cara. A gente roeu muito osso. O meu desabafo hoje, depois do jogo, né? E olha que não tem nada ganho, mas o desabafo meu depois do jogo de hoje foi bem, sabe? Foi bem emocionante porque a gente roeu muito osso, cara. E a gente tá vendo um time do Botafogo jogando bola. Um time qualificado, um time que vai dentro do Morumbi e joga mais que o São Paulo. O Botafogo jogou mais que o São Paulo. Teve ali alguns momentos que o São Paulo fez a pressão, né? Tá em casa, né? Segundo tempo ali, conseguiu um empate no finalzinho, né? Numa jogada aérea. Mas se você for observar os jogos, cara, os dois jogos, o Botafogo mereceu a classificação porque o Botafogo jogou mais que o São Paulo. Dentro de casa e fora de casa. Isso é muito significativo, cara. Muito significativo. O Botafogo está nas semifinais da Copa Libertadores desde 1973. Isso não acontecia. 51 anos. O Botafogo não chegava nas semifinais da Libertadores. E o Botafogo, diferentemente daquela época,
né? Onde a Libertadores naquela época não era tão valorizada, então o Botafogo tinha aquela década de ouro, né? De 1960, 1970, o Botafogo tinha ali base da seleção brasileira com 5, 6 jogadores titulares do Botafogo que eram titulares na seleção brasileira. Naquela época, lá atrás, há 50 anos atrás, na época de ouro do Botafogo, o campeonato estadual, né, o campeonato carioca, era o principal torneio do futebol brasileiro. Quem ganhava o carioca naquela época era o grande título da temporada. Então, muitos não ligavam muito para a Libertadores não tinha uma premiação muito alta, não tinha uma valorização muito alta, então o Botafogo às vezes viajava para o exterior, tentava ganhar o Campeonato Carioca, que era o mais importante, depois viajava com seu time titular, que era a base da seleção brasileira, para fazer jogos pelo mundo inteiro para tentar ganhar dinheiro, e aí disputava torneios, né, amistosos, jogos amistosos, torneios elaborados por alguns clubes importantes pelo mundo inteiro. Então o Botafogo vivia o ano inteiro fazendo essas excursões, até porque não tinha ainda um campeonato brasileiro, né? A CBF tomando conta do brasileiro, isso começou a partir de 1971, né? Então o Botafogo nunca deu a devida importância à Libertadores na época que o Botafogo tinha uma equipe com capacidade de vencer a Libertadores. Depois disso, o Botafogo passou por um processo em que ele não conseguiu montar um time que tivesse condições de vencer a Libertadores depois da década de 70. O Botafogo ficou um bom tempo sem vencer jogos, títulos, né, jogos importantes, títulos. Ficou um bom tempo sem ganhar. Assistiu seus rivais terem uma época de ouro, né? O Botafogo teve sua época de ouro em 60, como eu já disse aqui, até ali o iniciozinho de 70. Depois o Botafogo não teve outra época de ouro assim, né? Teve ali os seus títulos na década de 90. O Botafogo teve um brasileiro em 95, teve uma sul-americana, né? Uma Comebol em 93. Mas o Botafogo não teve outra época de ouro igual foi a década de 60, né? Então tem muito tempo que o Botafogo não monta um timaço capaz de ser campeão dos principais torneios, né? Então faltava isso, cara. O Botafogo começar a montar times em que ele entrava nas partidas favorito, né? E o Botafogo entrou contra o Palmeiras favorito e venceu. Entrou contra o São Paulo favorito e venceu. E o time do Botafogo venceu com autoridade, né? Venceu jogando bola, venceu com o Almada, que é um craque fazendo gol, Luiz Henrique, né? Que é um craque também, jogando muito bem, Igor Jesus, Marlon Freitas, Gregory, toda uma equipe, né, muito qualificada e um elenco muito qualificado do Botafogo. Então o Botafogo hoje tem condições e tem qualidade para ganhar uma Libertadores. Tá ganho? Não. Temos ainda mais 3 jogos. 2 da semifinal e 1 da final. Então temos mais 3 jogos para a gente conseguir a glória eterna, como dizem, né? E o Botafogo que nunca tratou a Libertadores como prioridade, e quando a competição, a Libertadores, se valorizou, o Botafogo não tinha mais condição de disputar, nem financeiras, nem de qualidade técnica, o Botafogo não conseguia nem chegar a jogar Libertadores. Então, quando tinha condição, não se importava. Depois, quando a competição se valorizou, o clube não tinha dinheiro nem qualidade. Então, é a primeira vez que a gente vê o Botafogo tendo qualidade, tendo um elenco capaz de vencer a Libertadores com ela valorizada. É a primeira vez. E é a primeira vez que a gente vê o Botafogo com uma total condição de vencer essa competição. Se vai acontecer, não sabemos. Mas o Botafogo está com vontade e o Botafogo tem condições. Passo a passo, com muita humildade, a gente vai em busca da glória eterna. Um abraço e até a próxima. Curtam muito. Você que está em São Paulo, curta muito. A gente merece. Nós merecemos.